meu nome é Mônica, seja bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinda, bem-vindo de volta ao meu canal. Aqui eu falo sobre Stephen King e terror e hoje eu vou falar sobre Hearts in Atlantis. Hearts in Atlantis foi publicado em setembro de 99, então 3 meses após o acidente do King. Por causa disso e pela incerteza, que as pessoas tinham com relação à saúde dele, o livro foi pouquíssimo divulgado. Ele não teve uma divulgação muito grande e até hoje se fala muito pouco dele, né? Bom, e do que se trata esse livro? A estrutura do livro, ela é muito estranha, gente. Ela é muito estranha, porque é uma coletânea, tá? Na verdade, é uma coletânea de... Não dá pra falar de contos, não dá pra falar de novelas. Por quê? Porque a primeira história desse livro, ela é mais da metade dele. Isso daqui, essa é a grossura da primeira história. Então, ela é maior do que uma novela. Teoricamente, a primeira história desse livro é um romance curto, né? A segunda é uma novela, ela é bem grande também. E as histórias restantes são contos bem pequenininhos, né? Então, já na estrutura, esse livro é um pouco confuso, né? Tipo, na estrutura em termos de número de palavras, em termos de tamanho das histórias, enfim, é uma coisa meio estranha mesmo. Mas, além disso, a temática dos contos, ela é um pouco estranha também, porque o fio condutor, né, de todas essas histórias é a década de 60. Então, as duas primeiras histórias, elas se passam nos anos 60, né? A primeira se passa em 1960 mesmo. A segunda se passa em 66. E as histórias restantes, elas se passam em décadas seguintes, né? Acho que a última chega em 99. Só que elas são sobre, né, o impacto que a década de 60 teve na vida das personagens. Então, por mais que os últimos contos se passem nos anos 80, nos anos 90 e tal, tudo que acontece ali ainda é um reflexo do que aconteceu nos anos 60. Bom, a primeira história, Low Man in Yellow Coats, ela é basicamente sobre a Torre Negra. Ela é uma história que ela amarra vários pontos de Torre Negra e ela prepara a gente para o que vem depois, né? Lembrando que aqui, quando esse livro foi lançado, a gente estava no volume 4 da Torre Negra, né? Mago e Vidro. E após o lançamento de Hearts in Atlantis, anos depois, né? Foi que o King lançou os volumes 5, 6 e 7. Então, esse livro, essa história aqui, Low Man in Yellow Coats, ela introduz vários pontos de enredo, né, da Torre Negra que vão aparecer depois. E ela meio que explica algumas coisas sobre o universo da Torre, né? Então, para quem gosta de Torre Negra, Low Man in Yellow Coats é uma baita de uma história, né? É uma história que, tipo... E é a primeira do livro, gente, é a maior. Então, você pega essa história, você lê e você fala, nossa, esse livro será sobre Torre Negra. E não é. É só a primeira história, realmente, que tem essa coisa da torre. De verdade, é praticamente uma história que poderia muito bem estar dentro de um dos livros da torre, né? Ela serviria muito bem como um spin-off, por exemplo. E aí, depois, as outras histórias não têm nada a ver com isso, né? Então, assim, essa guia temática, né, dos anos 60, ela funciona muito bem para o que ela faz, né, para o que ela se propõe a fazer, porque ela realmente guia o leitor pela uma linha temporal, né, que começa ali nos anos 60 e vai até 99, que é quando se passa a última história. Então, eu acredito que a reflexão que o King traz aqui sobre a geração dos anos 60, né? A geração que teve sua infância e adolescência nos anos 60, ou seja, os boomers, né? Ele traz essa reflexão
sobre a formação mesmo dessa geração, que foi, né, dentro dos Estados Unidos, majoritariamente, porque foi uma geração que foi formada durante a Guerra do Vietnã. Foi uma geração que teve o seu acordar político durante a Guerra do Vietnã, né? Nesse contexto de Guerra do Vietnã. Então, a segunda história, que se chama Hearts in Atlantis, ela dá o tom que eu acredito que o King queria dar para o livro inteiro, né? Ela fala bastante sobre o personagem aqui, né? Que é o Peter Riley, se eu não me engano. Ele tá no primeiro semestre dele na Universidade do Maine, durante 66, né? No ano de 66, que é bem ali quando tá acontecendo a guerra e tal. Então, o personagem veio de uma família republicana, nunca pensou no porquê dele ser republicano, da família dele ser republicana e tal. E na faculdade, né, que ele é confrontado com vários outros pontos de vista, várias outras realidades, e aí ele começa a refletir politicamente, né, começa a pensar sobre o que está acontecendo no mundo e tal. O problema é que essa história, apesar dela ser sobre isso, ela é também sobre vício. E aí eu acho que o King se perde muito nessa questão do vício, nessa descrição do vício. Porque o que é Hearts in Atlantis, né? Hearts in Atlantis, o Hearts, né? Ele é um jogo de carta que os personagens ali dessa história ficam viciados, pelo qual, né, eles ficam viciados. Então, a galera tá no primeiro semestre da faculdade, muitos deles, inclusive o nosso protagonista, ele tá lá na faculdade, na universidade, com bolsa. Ele recebeu uma bolsa de estudos. Então, assim, ele depende daquela bolsa para se manter na faculdade. Ele, inclusive, trabalha lá na faculdade, trabalha no bandejão. Então, ele depende dessa grana. E, por causa da bolsa, ele precisa manter uma média, ele precisa ter nota alta na faculdade. Além de tudo isso, tá tendo a guerra. Então, assim, é uma coisa, né, que quem tá na faculdade, os jovens que estavam na faculdade, eles não eram convocados para lutar na guerra. Então, assim, essa galerinha aqui, esses meninos aqui, eles dependiam da faculdade, de tirar nota boa, etc e tal, para se manter financeiramente e para não serem convocados para ir lutar na guerra e morrer, né? De repente morrer por um motivo, sabe? E apesar de tudo isso, apesar de toda essa gravidade, eles não entendiam, né? Tipo, eram jovens, né? Primeiro ano da faculdade, a pessoa é criança ainda, né? Muita gente ainda é muito criancinha. E não tem consciência, tal, não consegue enxergar a seriedade do que está acontecendo. E todos eles, praticamente, se deixam viciar por um jogo chamado Hearts. Então, é uma história que ela é bem autobiográfica, né, pesada, assim. O King já falou sobre ela num livro chamado Hearts in Suspension, que foi um livro publicado pela Universidade do Maine. Esse livro inclui Hearts in Atlantis e outros textos do King e de vários outros ex-alunos, né? E eles estão falando sobre os anos 60, sobre essa época da vida deles na universidade, né? E o King já falou nesse livro, no Hearts in Suspension, sobre a história de Hearts in Atlantis, que é autobiográfica mesmo. Ele fala que ele mudou o nome, né, das pessoas, mas, assim, praticamente tudo que tá ali é verdade, né? Algumas coisas foram exageradas. E no caso dele, o vício não era num jogo de cartas, era em álcool, né? Então ele fala abertamente sobre isso num dos textos de Hearts in Suspension, tá? Eu não li, mas no podcast The Losers Club, eles têm um episódio sobre Hearts in Suspension,
onde eles discutem os textos do King, né? Eles discutem os textos, as redações do King que estão no Hearts in Suspension. Bom, eu pulei o primeiro conto, a primeira história, propositalmente, porque como ela é muito, muito focada em Torre Negra, eu não quero ficar falando aqui para não dar spoiler da torre, tá? Mas, basicamente, é a história de um garotinho, Bob Garfield, que conhece o Ted Brottingham, que tem uma relação com a história da torre, tá? E eles formam ali uma amizade, o Bob tem 11 anos, o Ted já é um senhor, né, de idade, então eles formam ali uma amizade bem unconventional, né, não convencional, e essa amizade marca o Bob pelo resto da vida dele, né. Uma personagem importante que aparece na primeira história e que está presente em todas as outras é a Carol Gerber. A Carol Gerber, ela é uma amiguinha do Bob. Ela é uma criança também, ela é uma amiguinha do Bob da rua, assim, da escola. Eles chegam a ser namoradinhos, assim, e ela tem uma sequência, assim, muito importante com ela no final, mais pro final, assim, de Low Man in Yellow Coats. Que eu não vou falar pra vocês aqui no vídeo, porque ela não conseguiria falar sem entrar em descrições muito, muito gráficas do que acontece, né? Mas é uma cena importante, é uma cena que ela dá um pontapé inicial para a sequência final da história, né? E ela também causa o grande conflito, né? Um dos grandes conflitos do final da história. Talvez vocês estejam pensando agora que é algo muito mais sério, né? Não é algo tão sério assim, mas é algo que sério o suficiente para causar todo o conflito do final da história. Mas, enfim, o que acontece com a Carol? A Carol volta nas outras histórias como... Ela é uma personagem que liga todas as outras histórias. Ela e o enredo, né, o tema dos anos 60... são as duas coisas que estão presentes em todas as histórias, tá? Contudo, a Carol apenas aparece realmente na primeira história e na última, onde o Bob volta também. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque ela aparece como personagem em apenas 2 dessas histórias. Só que ela tá presente e é por causa dela, inclusive, que as coisas acontecem nas outras histórias. Para vocês terem uma ideia, na segunda história, ela é o Peter Riley, né? A segunda história ela é narrada em primeira pessoa pelo Peter Riley, que tá narrando, inclusive, todos aqueles acontecimentos do futuro, né? O Peter narra, se eu não me engano, nos anos 90 ele tá narrando o que aconteceu em 66. Então, o tempo, né? O tempo entre fato e narração, né? É muito grande. E aí vocês já tirem suas próprias conclusões a partir disso. Mas a Carol, ela chega a sair, né? A namorar. Namorar é uma palavra muito forte, mas ela chega a ficar com o Peter durante um tempo ali nesse primeiro semestre que eles passam na faculdade. Ela trabalha junto com ele, né, no bandejão, é por isso que eles se conhecem. E eles têm lá um relacionamento muito rápido e depois ela desaparece. E a Carol, ela é responsável, dentro da história de Hearts in Atlantis, ela é responsável por, não somente ela, mas ela é uma das coisas que fazem o Peter acordar para a realidade, pro absurdo da guerra, enfim. Ela é um dos fatores que dão aquela sacudida no Peter, né? De, pô, cara, para de jogar baralho aí e acorda pra cuspir, né? Então,
E a gente vê tudo isso de maneira indireta pelo Peter, né? A gente não sabe detalhes de nada, mas a gente descobre pelo Peter que a Riley não, quem é a Riley? Que a Carol se mistura com um grupo de ativistas, ela começa a fazer parte de protestos, né? E manifestações contra a guerra. E ela, inclusive, conta pro Peter, dá uma atualização pro leitor, né, sobre o que aconteceu com ela entre esses anos, né, de 60 e 66. Então, a gente deixa ela, na primeira história, a gente deixa ela lá na infância, né, quando ela ainda é uma garotinha, e a gente reencontra com ela em 66, ela já adolescente e tal, já uma pessoa com opiniões formadas, etc. E aí ela falando com o Peter, ela atualiza, né, o leitor sobre o que aconteceu nesse meio tempo. Depois, nas outras histórias, ela aparece como a razão da história existir, né? Por exemplo, depois de Hearts in Atlantis, a gente tem uma história, um conto chamado Blind Willie, que é uma loucura só, gente. Se passa em 83 e, assim, Blind Willie conta a história de um cara que é um veterano da guerra do Vietnã, que ele conhecia a Carol e o Bob quando eles eram crianças, né? Ele era uma criança um pouquinho mais velha que eles, mas ele conhece eles. E ele fez parte de um episódio da vida da Carol que, assim, ela foi machucada, tal, ela apanhou. E ele foi um dos caras que bateu nela quando ela era criança. E ele se acha, assim, péssimo por causa disso. Ele tem um sentimento muito ruim de culpa dentro dele por causa disso. E é uma coisa que acompanhou ele a vida inteira. Então, depois que ele volta da guerra, tal, não sei o quê, ele começa a acompanhar a vida da Carol. Ele tem recortes de jornal e pastas e mais pastas com esses recortes sobre matérias que saem sobre a Carol, porque lembra que eu falei que ela começou a se relacionar, começou a participar de grupos de ativistas, tal, né, de movimento pacifista, tal, hippies, e acontece, né, que ela acaba fazendo parte de um grupo que é muito extremista. Então, assim, ela se envolve em atentados, ela é procurada pela polícia e tal. E, se eu não me engano, por essa história, Blind Willie, ou talvez o Peter tenha comentado antes, mas enfim, a gente descobre que ela supostamente morreu em um incêndio em Los Angeles. Por quê? Porque o grupo dela, do qual ela fazia parte, eles jogavam bomba, tal, em lugares vazios, mas certa vez eles jogaram bomba num lugar que não estava vazio. E várias pessoas morreram. E ela, depois disso, né, todo mundo ali começou a ser procurado pela polícia. E teve um incêndio numa casa em Los Angeles que matou boa parte deles. E a Carol supostamente está morta porque ela estava dentro dessa casa, né? E aí o Blind Willie é esse rapaz, né, que ajudou a bater nela quando ela era criança e agora já é um homem. Ele passa o resto da vida dele pagando penitência pelo que ele fez com ela e acompanhando a vida dela, né? É uma história tão estranha, gente. Eu não consigo dizer se ela é boa ou se ela é ruim, porque ela é muito estranha. Tipo, da onde que o King teve essa ideia, assim, sabe? É uma história que mistura, assim... É uma história que costura alguns desses personagens, né? Ela é uma ponte entre as duas primeiras histórias do livro e as seguintes. Então, ela funciona como ponte. Mas... nossa, é uma piração só.
Bom, o Bill, né? William, ele, no Vietnã, ele lutou ao lado do John Sullivan, que era o terceiro amiguinho, o segundo amiguinho, né, do Bob, o terceiro garoto. Então, o grupinho deles ali, lá de Low Man and Yellow Coats, quando eles eram crianças, eram o Bob, a Carol e o Sully John. Então, o William, de Blind Willie, no Vietnã, ele lutou ao lado, né, do Sully John, que acabou sendo namorado da Carol, né? Antes dele ser convocado para a guerra, ele namorou a Carol. E também junto com eles, lutou, né, ao lado deles, um cara que era colega de faculdade do Peter Riley da segunda história, que era o cara mais viciado em Hearts que existia ali na faculdade, né, ali no dormitório deles. Então, esse cara, a gente tem, sabe, tudo isso costurado nessas últimas histórias. Na história seguinte, que é a quarta, Why We're in Vietnam, é a história do John Sullivan, né? O ex-namorado da Carol, amiguinho do Bob também. Essa história se passa em 99 e a gente segue e acompanha o John Sullivan durante um velório, durante um dia, né, que ele vai, um amigo dele, né, de exército, de guerra, morre, e ele vai pro velório desse cara. Quando ele tá voltando, ele para, né, no engarrafamento na estrada, e ele morre dentro do carro, ele tem um ataque cardíaco e morre. Essa história é uma piração só também, porque ela é muito... ela discute muito a questão do o que a gente fez com a nossa vida, né? Como um questionamento das pessoas aqui dos anos 60, dos boomers. O que a gente fez com a nossa vida? A gente foi pra guerra, algumas pessoas não foram pra guerra, né? Metade da gente foi, metade da gente não foi. Mas, no fim das contas, o que a gente fez com a nossa vida? Depois que a gente voltou da guerra, o que aconteceu, né? Porque, assim, o consumismo ganhou, a gente é muito materialista, a gente não pensa nas coisas porque a gente só quer consumir, a gente só quer comprar, a gente só quer ter as coisas e tal. Então, assim, que fim que a gente levou, né? Tipo, a gente fez alguma coisa produtiva com a nossa vida, afinal de contas? Então, esse é um questionamento bem presente nessa história. Mas eu não sei se ele é bem feito, sabe? Eu não sei se... Eu acho que o King, ele estava procurando por uma resposta através dessa história e ele... Não sei se ele encontrou. E eu não sei também se ele conseguiu expressar o que ele queria dizer com isso. Uma coisa interessante que eu ouvi no The Losers Club, no podcast, e que eu concordo bastante com isso, é que através das histórias de Hearts in Atlantis, a gente percebe que o King carrega uma certa culpa. A gente percebe assim, pode ser que tenha alguma indicação aqui disso, né? Que o King carrega uma certa culpa por ele não ter ido, por ele não ter ido, mas por ele não ter feito nada a mais pela paz, né? Pelo fim da guerra e tal. Em Hearts in Suspension, ele fala que ele chegou a tentar ir a uma manifestação, né? A um protesto em outro estado, ou em outra cidade, acho que em outro estado, e ele estava indo a pé, tipo, pedindo carona e tal. E aconteceu alguma coisa, algum acidente, alguma coisa tinha acontecido no dia, e por causa disso ele resolveu voltar, e não foi. Então, assim, ele dá indícios nesse livro de que ele carrega uma culpa por causa disso e por causa de outras coisas também. Por exemplo, uma coisa que eles comentam no podcast. Ele é um cara, assim, bem sucedido, né, financeiramente. Ele é um cara que fez sucesso, ele é um cara que deu certo, ele é um cara bem rico.
Não que ele não ajude os outros, né? Ele ajuda muito os amigos dele e a comunidade dele e tal. Não dá pra falar que ele não ajuda de maneira alguma. Mas eu acho que eu e o pessoal do podcast, né, achamos que ele carrega uma culpa por ser bem-sucedido, sabe? Quando, né, sei lá, se ele para e se compara com as outras pessoas da geração dele. Então, assim, eu acho que tudo isso são coisas que passam pela mente dele, são questionamentos que ele se fazia, pelo menos na época que ele escreveu isso aqui. E esse livro, essas histórias, principalmente as 4 últimas, né, tirando a primeira, que o tom é completamente diferente do resto, né? Mas essas 4 histórias, elas foram uma maneira dele tentar encontrar uma resposta para isso, né? E não sei se ele conseguiu ou não, mas eu acho que é por isso. É por essas histórias elas serem tão autobiográficas, sabe? Serem questionamentos que são tão presentes, ou eram tão presentes na cabeça dele, eu acho que o livro se perde, as histórias se perdem muito. Eu acho que é como se fosse... Parece que ele tá escrevendo um diário, tipo journaling, assim, através da ficção, sabe? E a gente sabe que ele não planeja, ele não faz escaleta, nada disso, né? Então, por causa disso, eu acho que é um indício ainda maior de que realmente ele estava tentando responder alguma coisa com essas histórias e, para mim, ele acabou se perdendo, né? Para mim, a grande joia que tem aqui é a primeira história, que é sobre Torre Negra. O resto é interessante de ler para você tentar entender mesmo os anos 60 a partir do ponto de vista dele, por mais que não seja, tipo, uma autobiografia, uma ficção, né? Mas a influência autobiográfica aqui é inegável, sabe? Então, eu acho que é interessante de ler de um ponto de vista histórico e, enfim. Mas, realmente, o que salva esse livro é Low Man in Yellow Coats. Bom, a última história se chama Heavenly Shades of Night Are Falling. Se passa também em 99, após o funeral do John Sullivan. E é muito fofinha, é uma história muito legal. É uma história que retoma um pouquinhozinho, assim, da primeira história. Então, por isso que eu gostei. Mas é isso aí. Eu acho que esse livro foi um experimento que não deu tão certo assim. Se Low Man in Yellow Coats fosse lançada separadamente, acho que seria melhor. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Atlantis. O que significa Atlantis, na minha opinião, né? Dentro desse livro. Tem umas histórias... tem umas citações do Peter Riley, da segunda história, de Hearts in Atlantis, e ele fala bastante sobre Hearts in Atlantis. Ele fala bastante sobre Atlantis, que seria Atlanta, né? O continente perdido. E fica e nunca é explicado, né? O que é Atlantis, o que é Atlantis para ele. Porque Hearts é o nome do jogo. Beleza, Hearts também é corações. O que tem a ver, né? O que Atlantis tem a ver com isso? Ao meu ver, Atlantis significa, para o Peter Riley, talvez para o King também, significa a perda da inocência, né? Inocência no sentido de você passar por uma experiência ou passar por um período onde você é confrontado com a realidade e no qual você tem que crescer, você tem que se tornar adulto realmente. E quando você passa por esse processo, você perde sua inocência, você deixa de ter pensamentos infantis, ou pelo menos é isso que deveria acontecer, né? E quando isso acontece, como, sei lá, para a maioria das pessoas que vai para a universidade, isso acontece durante a universidade, no começo, né? Porque você é confrontado muitas vezes pela primeira vez com realidades diferentes, com pessoas de background diferente do seu, com pessoas que têm opiniões
políticas diferentes da sua, né? E, assim, provavelmente a sua visão de política é a visão dos seus pais, né? A visão do mundo que você tem é a visão que a sua família tem, que você traz da sua família. Então, muitas vezes, você nunca parou para pensar nisso, né? No caso aqui, você é republicano ou você é democrata porque a sua família é. Você nunca realmente parou para pensar nisso. Então, quando você é confrontado com outras realidades e, assim, uma realidade muito dura de mundo, de vida também, né? Você começa a pensar de, putz, eu acho que não é, as coisas não são exatamente do jeito que eu achava que elas eram, né? O mundo não funciona do jeito que eu achava que ele funcionava. Então, isso gera a perda da inocência. E eu acho que quando o Peter Riley fala em Atlantis, ele está falando coletivamente, né, nessa perda coletiva da inocência dele e dos colegas dele durante a década de 60, né, especificamente durante a Guerra do Vietnã. E também levando em conta que, tipo, os homens, né, os rapazes que não foram convocados para a guerra por qualquer motivo, estavam em casa, né, estavam vendo tudo aquilo acontecendo, tipo, vendo amigos, conhecidos, enfim, morrerem por um motivo absurdo. E eles seguros em casa, né? Então, assim, existe uma certa culpa inerente, né, desse período de guerra que é bem presente nessa história. E toda vez que o Peter Riley fala em Hearts in Atlantis, né? Então, corações em Atlântida, né? Para mim, ele tá querendo falar... o que ele tá querendo dizer é dessa perda coletiva da inocência que acontece quando a pessoa se torna adulta, né? E que aconteceu especificamente aqui nos anos 60. Se vocês têm alguma opinião diferente da minha, por favor, coloquem nos comentários. Eu vou adorar falar sobre isso, discutir sobre isso. A partir desse vídeo de Hearts in Atlantis, eu tô testando um formato diferente. Eu tenho um blog, que eu acho que eu nunca divulguei aqui no canal, mas o link vai estar aqui na descrição. O endereço, de qualquer maneira, é monicasanoli.com.br. Lá vocês entram no site e encontram o blog. E eu postei lá, eu estou postando junto com o vídeo, uma resenha mais detalhada, tá, de Hearts in Atlantis. Nessa resenha, eu dei mais detalhes, eu dei mais spoilers, né? O vídeo praticamente não teve spoiler nenhum. Mas na resenha do blog tem muito mais detalhe. E também lá eu discuti vários outros aspectos das histórias e da coleção como um todo que eu não discuti aqui no vídeo, né? Então, qual que é a minha proposta? Eu quero seguir fazendo essas resenhas escritas e em vídeo de uma forma que uma complemente a outra. Eu não sei se eu consegui, mas a minha ideia era fazer um vídeo mais curto, para vocês poderem ir ao blog, né, e ler a resenha mais aprofundada, se for do interesse de vocês. Então, fica aí o convite para vocês darem uma olhada no link aqui embaixo e conferirem a resenha escrita e tudo mais os outros pontos que eu discuti naquela resenha. E é isso aí, espero que vocês gostem desse formato novo. E, como sempre, a minha tabelinha dos livros do Stephen King em ordem cronológica vai estar linkada aqui embaixo. Então, Hearts in Atlantis, infelizmente, nunca foi traduzida para o português, né? Foi um livro que nunca foi traduzido para o português. Mas, se você lê em inglês, lá na tabela da ordem cronológica vai ter o link para você comprar esse livro em inglês mesmo, tá bom? É isso que eu tinha para falar sobre Hearts in Atlantis. Foi uma releitura para mim, né? Eu já tinha lido... foi o primeiro livro que eu li depois que eu me mudei para Curitiba. Foi o primeiro livro que eu comprei depois que eu me mudei para Curitiba. Então faz muito tempo, faz 11 anos da primeira vez que eu li esse livro. Então foi uma releitura para mim. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!